esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É assim a geração dos que procuram o Senhor. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Podemos sentar. Caríssimos irmãos, a igreja nos pede que celebremos hoje a solenidade de todos os santos, homens e mulheres que viveram um compromisso de amor e de fidelidade a Deus nesse mundo e que agora estão lá junto de Deus, intercedendo por nós, que nós chamamos de santos. Portanto, a liturgia desse final de semana nos convida a rever os nossos compromissos de fidelidade e de amor a Deus. E ao mesmo tempo, a fixar o nosso coração lá no alto, onde se encontram as verdadeiras alegrias. E nós vamos compreender isso a partir da reflexão dessas três leituras que nos foram propostas hoje. Primeira leitura, livro do Apocalipse, o capítulo 7. O livro do Apocalipse foi escrito pelo evangelista São João, mais ou menos 80 anos depois de Cristo, quando a igreja era uma igreja jovem, quando a igreja estava dando os seus primeiros passos. E nós sabemos que faz parte da história que no ano 80 desencadeou uma grande perseguição sobre a igreja, desencadeada por Diocleciano, e essa perseguição devastava a igreja, fazendo com que aqueles que eram fiéis a Jesus Cristo se escondessem. Tinham medo de professar a sua fé, tinham medo de falar que era seguidor de Jesus Cristo, porque eram perseguidos, porque eram hostilizados, porque muitos daqueles que se mantinham fiéis eram mortos. Então, com essa perseguição, a igreja que estava nascendo já estava condenada a desaparecer, já estava condenada a ficar ali no ano 80. Mas aí nós temos as visões de João no livro do Apocalipse, que traz uma mensagem de esperança, que traz uma mensagem de fé, esperança diante
desse número, dessa enxurrada de provocações. E aí João vem proclamar a vitória do Cordeiro. Não aquele Cordeiro que foi imolado, mas o Cordeiro pascal, o ressuscitado. Esse Cordeiro que transformou o caminho da morte em caminho de vida, para todos aqueles que o seguem. Portanto, para todos aqueles que se mantêm fiéis à mensagem desse Cordeiro. E esse Cordeiro proporciona uma vida nova, que se dá pelo martírio, que se dá pela morte, pois diz o texto: lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E o texto continua, a primeira leitura continua dizendo: havia uma multidão imensa que ninguém podia contar. Versículo 9 da primeira leitura. Para nos dizer, meus irmãos, que a salvação é para todos. A vida santa é um convite para todos, não é só para um grupinho de pessoas, mas é para todos. Todos são chamados à santidade. Todos são chamados a atravessar as lutas das nossas vidas. Todos nós somos chamados a atravessar as tribulações da nossa existência, sempre unidos a Cristo. E assim nós seremos vencedores, diz a primeira leitura, pois traremos nas nossas mãos a palma da vitória. E aí a gente olha para a nossa vida e a gente conclui que nós erramos, que nós caímos, mas também que nós somos humildes e lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. E o próprio Cristo, diz São João, derramará o seu espírito de santidade sobre aqueles que se mantiverem fiéis até o fim. Portanto, meus irmãos, ser santo não é um pacote que cai pronto do céu. Deus escolhe algumas pessoas e diz: essas vão ser santas. Ser santo requer um caminho de renúncia, requer um caminho de dizer não às situações de pecado, requer um caminho de humildade, requer um caminho de reconhecimento que sem Deus nós não somos nada. Quando a gente entra por esse caminho, nós estamos dando passos rumo à santidade. E lugar de santo, onde é? No céu. Portanto, no final da nossa vida, nós vamos ganhar de presente o céu, porque vivemos uma vida coerente com a fé que nós professamos aqui na terra. A gente pensa que é algo muito simples, mas não é não, gente. Ao longo dessa semana, um dos evangelhos dizia que Jesus reuniu os seus discípulos e disse: esforçai-vos para que vocês possam entrar pela porta estreita. Porque o mundo escancara diante de nós muitas outras portas que não nos levam para o céu. Escancara diante de nós a porta do prazer, a porta da sensualidade, escancara diante de nós a porta da prepotência, da arrogância. E nós somos induzidos a entrar por essas portas. E Jesus dizia: esforçai-vos. Quer dizer, para ir para o céu precisa de esforço. Eu até vi aqueles quadros que tinham o caminho do céu e o caminho do inferno, e eu ficava pensando, quando eu morrer eu escolho qual o caminho que eu vou querer subir. Mas aí, com o passar do tempo, a gente vai compreendendo que não é assim que funciona. O caminho do céu eu vou construindo nessa terra. Por isso que Deus me deu alguns anos para viver aqui. É aqui que eu vou construir o caminho para o céu. Não é no último dia da minha vida, tá certo. Lá no último dia da minha vida, Deus vai me perdoar, se houver o arrependimento. Mas e o caminho? Eu fui perdoado e agora? Qual é o caminho que eu vou seguir? Eu não construí nada enquanto eu estava nesse mundo? Ou apenas eu ajudei a desconstruir o caminho dos outros, fazendo fofoca, fazendo intrigas, criando inimizades? Eu fui destruindo o caminho que os outros estavam construindo. E aí, no dia da minha morte, por qual caminho eu vou entrar no céu? Depois nós temos a segunda leitura, mas antes nós podemos pensar assim:
Olhemos para o céu. Lá está Pedro, lá está Paulo, lá estão os mártires, lá estão os santos e santas, Santa Mônica, Santo Agostinho, tantos conhecidos e tantos anônimos, cujos nomes só Deus conhece. Esses chegaram lá, e de lá intercedem por nós, são modelos a serem seguidos, e de lá nos espera um dia. Por isso nós não podemos ter medo de sermos de Deus, nós não podemos ter medo de dar testemunho do Evangelho, nós não podemos ter medo de alimentar a nossa vida com a palavra de Deus, nunca perdendo de vista que o nosso grande modelo é Cristo. Depois a gente olha a segunda leitura, a carta de São João, o capítulo 3. Essa carta, o texto está um pouco fora do contexto, mas ela vem responder às nossas interrogações sobre o destino dos mortos. Depois que morre, nós vamos para onde? E aí São João vem dizer que Deus, no seu imenso amor, fez de nós os seus filhos. Portanto, se nós somos filhos de Deus, Deus não nos abandona. Lembra daquela passagem que dizia, eu não lembro a citação, pode Deus abandonar os seus filhos? Pode uma mulher abandonar o seu filho? E aí o autor respondia, mesmo se por acaso acontecesse isso, Deus não nos abandona nunca. Por quê? Porque Deus nos fez filhos seus. E o pai nunca abandona seus filhos. Mesmo que os filhos insistam em trilhar caminhos de pecado, o pai está ali do lado, esperando o reconhecimento e abraçando de novo. Portanto, nós somos convidados a sermos de Deus. Não podemos ter medo, porque Ele não nos abandona nunca. Ora, em Jesus o nosso futuro está na família divina, pois seremos semelhantes a eles. Mais uma vez, São João, lá no versículo 2, diz que nós vamos ser semelhantes a Cristo, porque nós também somos filhos de Deus. Deus nos fez seus filhos. E por fim a gente olha o evangelho de hoje, o evangelho de São Mateus, o capítulo 5. É um texto conhecido e muito bem conhecido, que tem até outro nome, o Sermão da Montanha, que é um conjunto de ensinamentos para a vida cristã. E Mateus nos apresenta uma nova lei, que supera a antiga lei. E a antiga lei era a lei que guiava o povo. A antiga lei era a lei que guiava o povo. E essa nova lei, aonde é que ela se dá? No monte. Diz o Evangelho, bem no comecinho, que naquele tempo, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Gente, quando a gente fala de monte, o que é que a gente lembra? Os 10 mandamentos, não é? Moisés sobe ao monte e lá recebe de Deus as tábuas com a nova lei. E a partir daquele momento, era aquela lei que ia guiar o povo. E agora Jesus de novo sobe ao monte e traz do monte uma nova lei para o novo povo de Deus, que supera a antiga lei. Uma nova lei, e essa nova lei é que deve guiar todos os cristãos interessados em entrar no céu. Portanto, as bem-aventuranças definem sempre uma alegria oferecida por Deus. É por isso que a tradução de bem-aventurados pode ser felizes, pode ser alegres. E aí nós temos bem-aventurados os pobres em espíritos. Quem são os pobres em espíritos? São aqueles que renunciam livremente aos bens. São aqueles que renunciam ao próprio orgulho para se colocar incondicionalmente nas mãos de Deus e dizer, ó Deus, está aqui a minha vida, modela do jeito que você quiser. Eu aceito
os caminhos que você propôs para mim. Eu não vou ficar por aí murmurando porque eu estou sofrendo, eu não vou ficar por aí murmurando porque as coisas não estão boas. Eu me coloco inteiramente nas suas mãos, porque eu sou seu filho, porque você me criou, então está aqui a minha vida, faça dela o que você quiser. Esses são os pobres em espírito. Depois Jesus fala, felizes os mansos. Mansos são aqueles que recusam todo tipo de violência, são tolerantes, são amáveis. O mundo precisaria de uma legião de homens e mulheres mansos, homens e mulheres que não semeiam violência, homens e mulheres que não fazem acepção de pessoas. Depois Jesus continua, bem-aventurados, felizes os que choram, felizes os que vivem mergulhados na dor, no sofrimento, por causa da injustiça. Esses são felizes. Em seguida, nós temos, o evangelista faz uma mexida nas bem-aventuranças e apresenta uma série de orientações, de atitudes que o seguidor de Jesus Cristo deve assumir. E a primeira delas é ser misericordioso, ou seja, ter o coração capaz de amar, e amar sem limites, capaz de se deixar tocar pelos sofrimentos e pelas alegrias dos outros, ser capaz de ir ao encontro do irmão, de estender a mão, mesmo se eles falharem, ou seja, amar aqueles que muitas vezes nem merecem ser amados. Depois, Jesus fala dos puros de coração, ter um coração leal, um coração honesto, um coração que não compactua com coisas erradas, um coração que não engana o próximo. Depois ele diz ser construtor da paz, ou seja, ser capaz de recusar qualquer tipo de violência, ser, como diz São Francisco, instrumentos da paz. Senhor, fazei-me de mim instrumento da vossa paz. E aí nós temos toda a oração, onde houver ódio, que eu leve o amor. Portanto, construir a paz a cada dia. E certamente, tomando essas atitudes, nós seremos perseguidos, porque estaremos sendo justos. Mas o próprio Cristo nos garante que o mal nunca vence na vida dos seus seguidores. Pois no final da nossa caminhada, está à nossa espera a vida plena, que só Ele pode nos oferecer. Portanto, meus irmãos, peçamos nessa Eucaristia que nós estamos celebrando, que tenhamos a alegria de viver as bem-aventuranças das nossas vidas, que tenhamos a ousadia de testemunhar Jesus Cristo com a nossa vida, com o nosso comportamento, com as nossas palavras, e assim sermos dignos de entrarmos no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Se vos perseguem por causa de